Muito provavelmente a gente deve ter entre hoje e amanhã anunciado, então, que dizem nos bastidores é que o Lula já decidiu e a gente vai ter a queda do segundo ministro desse governo. Então, muito provavelmente saindo Daniela Carneiro e entrando o deputado Celso Sabino. Queria que você contasse para a gente, por favor, um pouco do bastidor dessa troca, que pelo que a gente ouviu falar deve ser oficializada entre hoje e amanhã, mas também queria que você falasse do perfil do deputado Celso Sabino, porque o que a gente sabe é que ele é um aliado de Lira e que ele tem um passado bolsonarista. A gente quer te ouvir. Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia, Deluca. Bom dia, Edu. Bom dia, pessoal que nos assiste de casa. É isso aí. O Celso Sabino vai ser o novo ministro do Turismo, é dado como certo. Eu ontem ainda, no início da tarde, eu falei com uma pessoa do Palácio do Planalto, um interlocutor direto do Lula, perguntei se tinha alguma chance da pressão que os aliados da Daniela do Vaguinho estavam fazendo para que ela permanecesse, se essa pressão surtiria efeito. E essa pessoa me disse, olha, de 0 a 10 a chance do Celso Sabino ser o novo ministro é 10. Não tem mais espaço para Daniela do Vaguinho. E não tem nada a ver com as denúncias que saíram no início do ano, principalmente no primeiro trimestre do governo, no primeiro trimestre do ano, sobre a Daniela Carneiro, ministra do Turismo. Daniela do Vaguinho, a gente sabe, é o nome político dela, porque ela é afiliada política do marido, prefeito de Belford Roxo, da Baixada Fluminense, que foi o único apoiador na região do Lula em 2022. A gente, no início do ano, a gente viu muitas notícias sobre envolvimento da família, ligação da família com milicianos, né, relacionamento da família com milicianos na região, um monte de encrencas em contas eleitorais do casal. Uma delas até virou um inquérito no MP do Rio de Janeiro. Mas não é por isso que ela está saindo. Ela está saindo porque ela não traz voto para o governo. E o governo precisa melhorar, a gente sabe, precisa ter uma segurança, principalmente na Câmara dos Deputados, que hoje não tem. O União Brasil é o terceiro maior partido da Câmara, ele tem 59 deputados, é fundamental na equação do governo para ter um conforto nas votações, é fundamental que o União Brasil vá majoritariamente com o governo, e isso não estava acontecendo. A crise se agudizou quando a Daniela Carneiro e o marido anunciaram que deixariam o União Brasil. O marido já fez isso, ela ainda não. Ele foi para os republicanos. E aí o União Brasil falou, olha, realmente, então ela saindo perde qualquer sentido. O Celso Sabino, ele é um nome do partido, mas ele tem alguns outros predicados que o qualificam para o cargo. Um deles é ser bastante próximo do Arthur Lira. A gente sabe que o governo tem a necessidade de melhorar a relação com o Arthur Lira, em virtude de tudo que a gente viu nas últimas semanas, e o Celso Sabino é mais um dos deputados que cresceram, né, durante o mandato do Lira. Ele é um deputado do Pará, ele está no segundo mandato dele. O primeiro mandato dele ele foi eleito deputado federal em 2018, então foi no governo Bolsonaro o primeiro mandato, e depois agora no governo Lula. No período anterior, 2014, 2018, ele era deputado estadual, e ele já surfava no antipetismo. O Estadão, acho que foi o Estadão que recuperou nos últimos dias postagens dele naquele período, ele contra a nomeação do Lula para a Casa Civil, ele defendendo o impeachment da Dilma, lembrando a nomeação do Lula, a tentativa de colocar o Lula no governo para ele politicamente articular contra o impeachment da Dilma em 2016, o impeachment dela também no mesmo ano, o Celso Sabino se colocando a favor. E durante o governo Bolsonaro, ele foi, em vários momentos, ele foi próximo ao governo, defendendo o governo. Há
inclusive, quem diga que ele foi um eleitor do presidente. Ele era tucano, ele era do PSDB, é um deputado evangélico, aliás, como a Daniela do Vaguinho era também. Então é um dos poucos parlamentares, um dos poucos ministros evangélicos no governo. Não sei em que medida também o governo vai explorar isso. E tem, quando a gente pega a gente começa a analisar a atuação parlamentar dele e também os números em torno dessa atuação parlamentar, tem algumas coisas curiosas para a gente comentar aqui. Bom, primeiro é um deputado que fez muito uso de emenda de orçamento secreto, de emenda parlamentar de uma maneira geral, de orçamento secreto também. Ao longo das últimas semanas, quando cresceram as especulações sobre ser ele o novo ministro do Turismo, por exemplo, publicaram uma reportagem de que só no ano passado ele indicou 27 milhões do orçamento secreto. Outro número também que eu acho que é importante a gente ter em mente e tentar entender a razão sobre o Celso Sabino é em relação ao patrimônio dele. Hoje eu publiquei na coluna uma reportagem mostrando que no governo, na legislatura passada, nos 4 anos passados, esse primeiro ano de Celso Sabino como deputado federal, o patrimônio dele cresceu 3 vezes, triplicou, saltou no... Vamos pegar primeiro para a gente ver o período anterior. Em 2018, quando ele se elegeu deputado federal, ele informou a Justiça Eleitoral ter 1,5 milhão de patrimônio. Já tinha sido um crescimento em relação ao que ele tinha de 2014 para 2018, que foi esse período que eu falei que ele era deputado estadual. Ali ele tinha crescido de 1 milhão para 1,5 milhão. Mas de 2018 para 2022, ele cresceu de 1,5 milhão para 4 milhões e 400. E nesses 4 milhões e 400, ele incluiu um avião. Olha só, ele comprou um avião no primeiro mandato de deputado, além de um outro apartamento. E curioso, né? Coisa que a gente não pode fazer uma ligação com a outra, mas não deixa de ser curioso que ele tenha tido essa ascensão justamente com a vigência do orçamento secreto, com a explosão do orçamento secreto e a farra que a gente sabe que para os deputados foi. Celso Sabino, quando foi procurado pela gente ontem, ele falou que o patrimônio dele é absolutamente compatível, lembrou que é auditor fiscal de carreira, e a mulher dele, delegada da Polícia Federal. E juntos eles teriam participação societária em várias empresas, em fundos de investimentos imobiliários, inclusive de estados e bolsa. Bom, o fato é que é um deputado que era da base do Bolsonaro, aliado do Lira, possivelmente não votou no Lula, mas está entrando para o governo e agora será base do governo do PT. Gui, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estava falando, você fez um ótimo resumo de quem é o Celso Sabino. A gente estava mostrando imagens do Celso Sabino apertando a mão do Bolsonaro. Foi um dos motivos pelos quais ele teve o pedido de expulsão na época do PSDB ainda. Aí, vocês estão vendo a foto, é uma viagem que o Sabino fez com o Bolsonaro para o Pará. Um dos motivos pelos quais ensejou ao PSDB o pedido de expulsão dele. Ele saiu sozinho depois. E a gente também tem um post dele com o Lira. Um post do Instagram do ano passado, onde o Celso Sabino chama lá, só para vocês verem no comecinho: hoje é o dia de celebrar a vida deste amigo irmão. A pergunta é: o Celso Sabino é lirista? Eu acabei de criar esse termo, não existia. Ele é lirista ou a gente pode cravar que o Celso Sabino é bolsonarista, ou pelo menos bolsonarista em recuperação, Guilherme? Seu áudio está fechado, Gui.
Calma aí. Pra gente cravar, rapidinho, ele está se referindo aqui ao Lira, né? Hoje é o dia de celebrar a vida desse amigo-irmão, não é isso? Isso, amigo-irmão. Amigo-irmão, tá certo. E papai do céu, que o papai do céu continue abençoando ele. E papai, ô papai do céu, se você soubesse da missa metade, papai do céu, te contar uma coisa do que esse homem está fazendo aqui, papai do céu. Cuidado antes de abençoar. Irmão, eu sei que você abençoa todo mundo. Você sabe que diz que o que Deus dá pra gente é graça, né? Porque é de graça mesmo, porque se fosse em troca, meu irmão, ninguém ia receber nada, né? Então não dá para chegar e imaginar que o papai do céu dá na troca, né? Mas aqui dizer o seguinte, que papai do céu continue abençoando você. Você é um amigo exemplar, um grande pai, um grande marido. A gente viu que é um grande marido. A gente entrevistou a ex-mulher, a ex-esposa dele. Pergunta para ela. Aí, papai do céu, pergunta para a ex-mulher dele se ele é grande marido, papai do céu. A gente entrevistou aqui, tem o contato, papai do céu. Se você quiser, papai do céu, a gente tem o contato da ex-mulher dele, da Juliane. A gente liga, a gente ainda faz o esquema, liga pelo ICL, não paga nem interurbano. Direto aqui, a gente consegue. Entendeu? E você vai ver como ele é um ótimo marido, é um ótimo exemplo. Pelo amor de Deus, cara, a gente tem que enfrentar o Lira. Eu vejo às vezes nos comentários assim, mas o Lira o quê? Mas o Lira o quê? Quanto tempo? Porque eu tenho 47 anos, daqui a pouco já foi meu tempo aqui. E aí a gente vai viver 80 anos, 90 anos e vai morrer se satisfazendo com medíocre, porque esse cara é medíocre. Vai morrer deixando rolar a galera do toma lá, da cá, da corrupção, e a vida inteira a gente passou no tá tudo bem, é o que dá. Que vida de porcaria é essa, que é uma vida que você se satisfaz com roubalheira, se satisfaz com pilantra, que você deixa rolar porque sempre foi assim, porque não tem outro jeito. Tem que falar. E papai do céu, confia na gente. O cara não vale nada, esse Lira. Confia na gente, papai do céu. Confia no ministro novo, não. No ministro novo que triplicou o patrimônio. Pelo amor de Deus. E outra coisa, ô Guilherme. Quem tem avião não tem só 4,5 milhões de reais, não. Quem tem avião não tem só 4,5 milhões de reais, não. Porque você sabe como é que é a maneira de operar dessa turma? É o seguinte, tu pega orçamento secreto pra cá, pra lá, não sei o que, tu faz um patrimônio gigante. Aí, ao longo do tempo, você vai esquentando o patrimônio. Estou falando que é como uma maneira de operar, não estou falando dele especificamente, é a maneira de operar geral. Você tem um monte de dinheiro, mas o dinheiro não é declarado, que você conseguiu o dinheiro, um monte de esquema. Aí, ao longo dos anos, você já tem os bens, você já tem uma casa lá na Flórida, entendeu? Você já tem um avião, você já tem casa em Angra, só que você não pode declarar tudo isso, porque fica esquisito. Aí tu vai colocando o patrimônio o máximo que você consegue, nos esquemas que você tem. Tu começa a comprar estacionamento, posto de gasolina, tu compra esse negócio todo. Aí o que acontece? O cara, de repente, colocou ali já um avião. 300 mil reais tá o avião. O avião tá mais barato que uma L200, o avião. Mas tudo bem, o cara comprou ali o avião dele, só que ele não pilota avião. Ele tem que ter piloto de avião. Piloto de avião é uma coisa que é caro pra caramba. Avião, a manutenção é caro pra caramba. O avião não fica como é que é, a vaga certa. Não fica no Zona Azul. O avião não fica no Zona Azul, fica em hangar. Hangar é caro pra caramba. Tudo é caro no avião. Cada vez que vai voar, o querosene mais caro é o querosene de aviação. Tu acha que esse cara tem 4,5 milhões? Agora, é impressionante, é sempre os mesmos ministérios. Ministérios que eram para ser super importantes para o Brasil. Brasil um potencial turístico gigantesco. Aí usa Ministério do Turismo e Ministério da Pesca, por exemplo, para dar alguns, tem vários outros, para poder fazer a barganha política. Entendeu? E agora, se tu quer acreditar que o cara tinha 1,5 milhão de reais, sendo deputado, o cara aumentou para 4,5 milhões de reais, tendo um monte de custo que ele adicionou, você acredita, cada um acredita no que quiser. Os bolsonaristas não estão acreditando que os seres intraterrenos vão dominar a Terra? Cada um acredita no que quiser. Agora a gente vai criticar porque não pode. Agora só aumenta ali. Tem Juscelino, tem ele, está aumentando a lista. Entendeu?